Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema: resiliência. Meu Deus, quem não precisa de resiliência? Todos nós precisamos de resiliência. Boa noite a todas as pessoas que estão a entrar. Peguem numa cadeira e venham nos acompanhar nesta sexta-feira à noite. Vou aqui fazer também um bocadinho de publicidade. Mandem esta live para alguém que vocês vejam que precisa de mais resiliência na sua vida. Hoje vamos estar aqui com três colegas, três amigas, três pessoas muito especiais. Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. E já estão aqui as três. Eu vou começar a chamar uma a uma. Ou se vocês me pedirem também podem pedir, queridas. Estejam à vontade, deixem-me aqui ver. Ok, convites, convidar. Já vos convidei, elas já vão aqui entrar. Ok. Olá! Ok. Alô? Olá! Oh meu Deus, estão lindas. Só falta a Sofia e já está aqui. Está a vir? Quarteto Oi. fantástico. Alô? Olá! Alô! Meu Deus. Olha, gente, se esta live acabasse agora, eu já tinha ganho a minha noite, porque... Numa sexta-feira, bem. Muito bom. Estão todos a ouvir bem? Digam-me aí nos comentários se está tudo ok. Uhum. Sim? Boa. Meu Deus. Ai, tão bom, gente. Já viram esta... Ai, tá. A Sofia está ali com alguma dificuldade. Ok, já está. Toda Já a gente viram quer esta aprender sala? a desenvolver Já viram esta resiliência. sala? Meu Deus. Lindas e maravilhosas. Está E aqui que um ruído de fundo, privilégio que é estar consegues com ouvir? vocês. Também estou a ouvir aqui um ruidozinho de fundo. Eu não ouço. Agora parou, Eu ouço. Não. Tá? Acho que é quando nós falamos. Alguém está a fazer eco. Se calhar é a Sofia. Como ela não ouve. Vocês estão a ouvir com eco aí desse lado, pessoal? Deem-nos aí o feedback nos comentários. Nós vamos manter aqui a nossa resiliência, não vamos desistir. Olha, deixa-me tentar de outra forma. Dá-me só um Ok. segundo. Oi. Vocês Ok, a estão... Diana diz que estamos a ouvir-nos. Não percebi. Estão Sim. a dizer que estão a ouvir-nos? Sim, obrigada, Diana. Obrigada. Ok. Boa. Mas estão a ouvir Perfeito. o eco? Eu consigo ouvir um eco. Eu também. Se estão a ouvir com eco, coloquem a palavra eco nos comentários. Porque agora este X, eu não estou a perceber muito bem Pois, se nos estão a exato. ouvir bem ou se nos estão a ouvir com eco. Então, está assim um pouco confuso. Ok. Podem ir desligando os micros à medida que vamos falando também. Também é uma boa hipótese, sim. É, Que a eu verdade é estava que a estamos aqui... desligar. Ok. Que a verdade é que Deve estamos aqui ser com... mesmo. Ok, eco. Estamos a ouvir com eco. Ok, e agora? Ok, agora ficou perfeito, né? Este que é mesmo da Sofia, mas sem problema. Quando a Sofia for falar, abres o teu microfone e está tudo tranquilo. Bem que eu Então, vamos também aqui falar... desliguei. Também desligaste, ok, não, mas acho que Não é mesmo da importa. Sofia. Está tudo ok, nós somos resilientes, gente. Se nós estamos aqui é porque somos resilientes. Então, como é que vocês estão? Boa noite a quem está desse lado mais uma vez. Eu vou aqui, né, dar aqui as boas-vindas e as honras. Acho que vocês já conhecem, não é? Quem é aqui da casa e quem não é. Acho que já nos conhecem nós as quatro. Eu vou-me apresentar. Vou dar assim um minuto para cada uma se apresentar assim um rapidinho. O meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica, sou coach e sou muito, muito grata por contactar com estas mulheres lindas e maravilhosas aqui no digital. Tenho aqui olha, a Diana é expert do Instagram, exatamente, nos ajudou aqui. Tenho aqui a honra de estar a trabalhar aqui nesta página já há quase 2 anos e para mim é uma honra estar aqui e principalmente estar com vocês. Então esta sou eu, passo a palavra a quem está do meu lado direito, Diana. Olá, boa noite. Eu sou a Diana, sou coach profissional, uma apaixonada por pessoas e, acima de tudo, por trazer uma nova mentalidade às pessoas. E por isso mesmo, muito feliz por estar com estas pessoas especiais à minha volta para falar de um tema que é tão importante para todas nós e que nos mantém no nosso caminho, que é a resiliência. Ok, exatamente. Para quem Teresa? está em baixo, Teresa. Claro. Então, eu sou a Teresa, sou psicóloga clínica e sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por ajudar as pessoas a ressignificarem as suas histórias e a transformarem as suas vulnerabilidades em forças. E é um privilégio enorme estar aqui com estas
três mulheres que eu admiro tanto e que me inspiram tanto e que são um suporte muito grande para mim neste caminho e que me ajudam a ter mais resiliência também. Boa. Sophie? Ora, vamos ver se não há eco. Eu sou a Sofia, sou estudante de Psicologia, adoro pessoas, adoro trabalhar com pessoas, o contacto com as pessoas e as suas histórias, tudo aquilo que envolve a história das pessoas. Por isso, sem dúvida, que este tema da resiliência faz todo o sentido daquilo que é a nossa experiência enquanto seres humanos. Na minha página falo muito sobre, aqui um conhecimento com a Teresa, sobre esta questão de recolhermos as nossas histórias, mas aqui também com um complemento da escrita terapêutica, que é sem dúvida também uma ferramenta poderosa para trabalharmos estas temáticas. Perfeito, meu Deus, encantada. Então, vamos começar a colocar a mão na massa, porque o tema desta live. No final do ano passado, né, que eu tinha feito uma sondagem qual queriam que fosse o tema da última live do ano, e saiu aqui estes dois temas, resiliência e organização e autoconhecimento. A organização e autoconhecimento ganhou, então nós fizemos esta live o ano passado, a Sofia era para estar, mas não conseguiu estar, mas hoje está aqui, ainda bem. E o segundo tema, que é a resiliência, que eu acredito que bate muito também com a fase de altura do ano que nós estamos a viver, não é? Já passou um bocadinho aquela fase eufórica de início de ano, mas a verdade é que ainda estamos num mês de definir objetivos, de nos alinharmos e de começar aqui a pensar no que é que nós queremos para este ano. E sem resiliência nós não vamos a lado nenhum. Porque nós até podemos começar super alinhados, ali com os objetivos super definidos, tudo ali muito bem, né, destrinchado, mas se eu não tiver resiliência para me manter à medida que as dificuldades vão aparecendo, é óbvio que eu não vou conseguir. E é por isso muitas vezes que muitas pessoas chegam ali a meio do ano, ao meio do caminho e acabam por desistir pela falta desta resiliência. Então eu vou pedir para que vocês me digam nas vossas palavras porque que a resiliência é tão importante e o que é resiliência para vocês? Então, para mim, resiliência é a capacidade que eu, Diana, desenvolvi à minha maneira, à minha forma, da forma que eu consigo, olhar para obstáculos, contratempos e desafios com uma perspectiva mais positiva, com a sensação de que consigo alguma coisa, porque hoje somos muito educados a olhar para o sucesso, a termos sucesso, a desenvolvermos o sucesso. Só que não somos educados a olhar para a falha, a olhar para o erro. E isso faz com que sintamos dor. E muitas vezes, e para nós sermos resilientes, e olhando para o meu ano 2022, uma das coisas que eu desenvolvi em minha resiliência foi a capacidade de eu abraçar esta dor. Esta dor que inclui às vezes falhar. Esta dor que às vezes inclui eu não saber fazer as coisas do jeito que me vai trazer mais sucesso. Ou eu não saber fazer as coisas da melhor forma à primeira. Porque ninguém nos educa a isto. Então, para mim, esta é a primeira atitude de resiliência que nós precisamos ter. É sabermos que se nós somos o protagonista da nossa vida e da nossa história, como há tantas frases clichê a dizer isso, eu preciso saber que, tal como a jornada do herói nos diz, tal como as narrativas da história nos dizem, o herói, ele passa por diferentes fases da vida e ele nem sempre tem resposta para tudo. E ele tem momentos de dor, de não saber, de incerteza, mas ele sempre se mantém no caminho. Então, para mim, falar em resiliência é trazer à minha consciência todas estas histórias e estas jornadas pelas quais cada uma de nós também está a passar, na verdade. É mesmo isso. Tem uma coisa que tu disseste que é essencial, que até marquei aqui já o comentário da Anabela, que é abraçar o erro. E a verdade é que ser uma pessoa resiliente não tem a ver com manter no caminho quando tudo está bem, mas tem a ver com manter-me no caminho quando tudo corre mal. E quando tudo vai ao contrário, e a verdade é que nós muitas vezes colocamos determinadas expectativas e as coisas não correspondem àquilo que nós tínhamos pensado, e aí nesse momento, que lá está, por isso é que depois vou colocar aqui, quando for a minha vez de falar, parece que já estou aqui a roubar a vez de outra pessoa, mas a verdade é que vou falar sobre propósito, óbvio, porque a verdade é que quando nós temos um propósito bem, nem precisa estar bem claro, mas pelo menos temos aquela sensação de que estamos a viver o nosso propósito, estamos a viver de propósito, é muito mais fácil nós conseguirmos manter-nos no caminho quando alguma coisa dá errado, quando existe uma falha, quando existe um erro. Eu gosto muito desta frase, abraçar o erro, não é? Ter ali uma relação positiva com o erro. Nós às vezes olhamos para o erro como se fosse uma coisa para ser afastada, tipo, não quero ser uma pessoa que erra, mas nós somos pessoas que erramos e temos que aceitar isso. Exatamente. Perfeito. A Teresa ia falar, não é? A Teresa ia falar. Teresa?
Eu acho que para Atenção. mim vocês digam-me se isto travar, porque a internet hoje tem estado muito instável aqui, portanto avisem. Ela vai Mas, tentar. mas está bem, mas está bem. A resiliência para mim, eu acho que a resiliência é como um músculo. Nós às vezes achamos que há pessoas resilientes e há pessoas que não são. Eu acho que a resiliência pode ser desenvolvida. É uma habilidade, é uma capacidade e é um músculo como outro qualquer. Tem que ser praticado, tem que ser desenvolvido, tem que ser nutrido. E para mim é também o confiar em nós. Temos recursos para lidar com as situações e é confiar nos nossos recursos e confiar e focar, lá está, o abraçar o erro, mas não olhar para o erro como uma ameaça, mas como, ok, como é que eu posso crescer a partir daqui? Como é que eu posso transformar isto numa coisa que me vai ajudar? Como é que eu posso transformar isto em crescimento? Não é? Então eu acho que é muito isto. Para mim é muito isto. E vai-nos dar força para enfrentar os desafios, obviamente, não é? Uhum. Epá, eu, sinceramente eu acredito que de uma coisa má, de uma coisa negativa, nós podemos sempre tirar uma coisa positiva. Isto aqui não tem nada a ver com positividade tóxica e good vibes only e peace and love forever. Não tem nada a ver com isso, porque a verdade é que nós temos momentos em que nós vamos sentir um caco, nós temos momentos em que nós vamos estar no chão e nós temos momentos ao longo do nosso caminho em que nós vamos parar. Mas parar não significa desistir, não é? E abrandar também não significa desistir. Às vezes este parar, eu sou uma pessoa muito visual e já começo a imaginar cenários na minha cabeça, que às vezes parar é, imagina que tu estás assim num caminho super longo, tipo num deserto, ou assim numa caminhada super longa, e de repente acontece ali alguma coisa, tu torces o pé e tu precisas de sentar durante um tempo ali na sombra da árvore. E tu paras, mas tu não voltas para trás. Tu não dizes, não, olha, já que eu parei, já que eu tive que parar aqui no meio do caminho porque eu torci o pé, porque houve aqui uma rota que não era bem a rota que eu devia ter seguido e agora eu vou ter que redirecionar a rota, vou ter que mudar alguma coisa. Tu não voltas para trás, tu não voltas para o início. Tu não dizes, então se calhar nem vale a pena continuar. Tu dizes, não, vou parar um bocadinho, vou redirecionar a rota se for preciso, vou parar um bocadinho para me curar desta ferida, para me curar desta dor que aconteceu aqui no meio do caminho e depois eu vou continuar. E esta questão de nós pararmos quando nos magoamos para nos curarmos, é isso até que traz depois as marcas da resiliência, as marcas do processo, não é? Que é isso que conta a nossa história, que são as nossas marcas, as nossas cicatrizes. Mas é entender que eu posso parar, mas isso não significa que eu vou voltar para trás e largar tudo e desistir de tudo. É muitas vezes esta questão do tudo ou nada, não é? Se não deu certo assim, então mais vale nem sequer continuar. E esta questão de parar e de olhar para a big picture e perceber, ok, alguma coisa não correu bem aqui, eu realmente não me estou a sentir bem, eu estou mais em baixo, até mesmo às vezes estou num mood mais deprimido, seja uma semana, às vezes um mês que nós estamos ali mais down e está tudo bem, mas é perceber que isso não tem que me fazer largar tudo, não tem que me fazer desistir de tudo, mas eu posso pegar nisso, aprender e continuar. Isso é muito verdade. Sofia. Sim, é curioso, porque eu na minha própria terapia pessoal é uma coisa que eu tenho agora trabalhado muito esta questão da resiliência e da questão do parar. Eu estava-me a rir porque a minha psicóloga perguntou-me, olha, qual é o carro que tu tens? Eu tenho um Opel Corsa de 2006. Ela pronto, olha, pensa que tu és um Porsche Carrera, tu és super veloz, fazes 300 km numa hora e um quarto, tens X apetrecho, és toda XPTO. Mas há uma coisa que o teu Opel Corsa e que o Porsche têm em comum. Todos eles têm que fazer a revisão pelo menos uma vez por ano. E se ele não tem que ficar muito tempo no mecânico, há pequenas ações todos os dias que se calhar tens de ter com o carro. Se calhar tens que verificar o óleo, tens que mudar a água, tens que verificar a pressão dos pneus. Isto porquê? Principalmente tinha muito esta dificuldade em parar e também falando aqui um bocadinho daquilo que a Diana partilhou, esta questão do sucesso e do parar, esta questão do tudo ou nada. E é um bocadinho isso, para mim a resiliência acho que é uma escolha corajosa de perceber quando deves parar para conseguires continuar. Acho que é um bocadinho isso. Porque não é realmente voltar atrás, é parar para tu conseguires continuar em frente. Não significa voltar atrás. Não, não de todo, é tu saberes que tens aquele caminho pela frente, mas precisas de fazer ali um descanso, não consegues fazer a viagem inteira se não parares. Eu estava-te a ouvir e, Petra, deixa-me só dizer isto. Eu comecei por dizer que nós não somos ensinados a lidar com a falha e trouxe aqui um bocadinho o exemplo da história dos super-heróis e da jornada do herói. E agora eu estava a ouvir a Sofia e realmente, e eu concordo com ela porque nós tivemos algumas conversas
em privado sobre isto. Muitas vezes nós fazemos de conta que não estamos a sentir a nossa dor para não ter que parar. Porque lá está, levanta toda esta crença de se eu parar, eu não vou fazer isto no timing que eu estava a esperar, eu não vou ter o sucesso desejado. Mas reparem, quando nós pensamos nas histórias de heróis que já ouvimos, naqueles filmes que mais nos marcaram, o que é que vocês mais gostam? Porque eu posso partilhar com vocês. Aquilo que mais me enchia o coração é quando estava perto do final da história e eu percebia que o herói conseguiu superar determinadas coisas. E o facto de ele ter superado, ter sido desafiante, ter superado e estar agora feliz perante isso, era o que realmente a mim, Diana, me fazia sentir feliz e engrandecida com aquela história. E é engraçado, e isto aqui para levantar um bocadinho este tema e pedir a vossa opinião, é engraçado que nós vamos ao cinema, ou vemos televisão, ou contam-nos estas histórias e nós gostamos de ouvir e sentimos isto, mas depois não trazemos isto para a nossa vida. E isto é algo tão simples, que nós passamos de um ponto em que, ok, eu acho que a minha dor, eu acho que as minhas falhas não vai acrescentar nada a alguém, para passar para o ponto de isto vai acrescentar a alguém, isto vai ajudar alguém. E isto é significativo na minha vida, porque isto torna-me uma pessoa mais forte, mais estruturada. Já pensaram nisto? Como uma simples perspectiva pode nos fazer sentir de uma forma completamente diferente. E a verdade é que se a nossa vida fosse só momentos bons, nem tinha piada. É claro que no momento da dor, nós não achamos piada nenhuma, né? No momento da dor, nós queremos é que aquilo desapareça. E o que tu disseste foi muito importante, que é nós muitas vezes fingimos que não está a doer, fingimos que não está a sofrer, porque nós não... Quer dizer, eu não posso parar. Então, eu nem sequer tenho tempo para sentir isto. Eu nem sequer tenho tempo para Ou não reconhecer que me queremos. está a doer. O quê? Ou não queremos. Ou não queremos. Não queremos. Porque ninguém Ou quer não dizer que nós queremos não sentir. queremos, nós fugimos do desconforto, nós fugimos da dor. Exato. Até ignoramos, chutamos para canto e fingimos que ela não está lá, né? E eu acho curioso, eu estava a ouvir a Diana e estava a pensar que nós às vezes as pessoas podem achar que resiliência é ser muito forte, uma pessoa tipo quase como uma rocha, a pessoa que enfrenta tudo, que não sofre, não tem dor, é invencível. E não é nada disso. Aliás, para sermos resilientes é completamente o oposto. Nós temos que sentir, nós temos que olhar para aquilo que está aqui a doer, nós temos que ressignificar isso. E eu hoje estava a ouvir, estava aqui a preparar assim os tópicozinhos e ouvi uma metáfora que eu achei muito engraçada, que era com a cana do bambu. E eu sei que tu, oh Petra, tu usas muito esta coisa do bambu, também me lembrei de ti. Porque dizia que a resiliência, no fundo, é um bocadinho como a cana do bambu. Se repararem, a cana do bambu, ela é muito forte, mas ela, quando há tempestades, ela abana, ela vai de um lado para o outro, ela abana, mas ela não quebra, ela é muito resistente, ela não quebra. E lá está, pegando naquilo que a Sofia dizia, há certas coisas que nós temos que fazer ao longo do processo, ao longo dos nossos dias, para poder nutrir essa resiliência. E lá está, o parar faz parte. Olhar para dentro, olhar para o que está aqui a passar-se connosco, para conseguirmos alimentar essa resiliência e nos momentos de desafio nós não estarmos ali, lá está, já sobrecarregados, já sem conseguir lidar, porque estivemos em piloto automático o tempo inteiro. É muito mais desafiante nós sermos resilientes se nós estamos em piloto automático o tempo inteiro. E depois chegamos ao momento de desafio e aí custa mais. Aqueles desafios Muitas grandes. vezes esse momento de desafio tu quebras. Tu não Exatamente. sustentas porquê? Porque há uma coisa no bambu que é a base dele, que é a raiz. Sim. E tu só consegues ter essa raiz muito bem estruturada se tu entras em contacto com os teus valores e entras em contacto com aquilo que tu precisas de, né? Agora usando a analogia da Sofia, aquilo que tu precisas de ir fazendo a manutenção, de ir fazendo a inspeção. Se isso não estiver em dia, porque tu não tens tempo para colocar isso em dia, tu chegas ali aos menos desafios e tu quebras. E depois qual é que é o pensamento? É porque eu sou fraco? É porque eu não consigo? É porque realmente eu não tenho capacidades para isto? Mas não é isso. Às vezes basta tu simplesmente parares um bocadinho para prestares atenção em determinados detalhes. Isso vai-te nutrir para tu conseguires continuar. Piloto automático é bom. É bom quando estamos a lavar os dentes. É bom quando estamos a conduzir. É bom quando estamos a fazer tarefas que não precisam necessariamente da nossa atenção. Agora, quando nos impede, nós temos consciência plena de quem somos, do que estamos a fazer, não é? Das ações que nós estamos a ter, e nos prejudica, aí não é muito positivo, e às vezes é quando nós paramos este piloto automático
E nós paramos efetivamente e olhamos à nossa volta, que nós nos damos conta de muita coisa que estamos a viver, que não queremos viver, e que damos conta que não estamos a fazer esta inspeção como deve ser. Por E isso é que é muitas vezes. importante. Por isso é que é muito importante nós começarmos pela autoaceitação. Autoaceitação da nossa fase de vida, autoaceitação de quem nós estamos a conseguir ser e autoaceitação daquilo que nós estamos a conseguir fazer, com os recursos que estamos a conseguir aceder dentro de nós. Porque falar de resiliência sem falar de autoconhecimento não tem como. Exato. Se eu quero desenvolver a minha resiliência, eu preciso saber quem é que eu estou a ser nesta fase de vida. E às vezes eu penso que as pessoas fazem um bocadinho esta confusão, que é, eu para fazer o autoconhecimento e para perceber aqui e desenvolver a minha resiliência, se calhar eu preciso olhar para trás e perceber as vezes que eu falhei, as vezes que eu errei. Não, não é nada disto. É sempre e faz parte e é bom nós olharmos para trás e percebermos onde é que se calhar falhamos mais vezes, porque se calhar há um padrão nessa falha e aí nós podemos ter um bocadinho de atenção e perceber o que é que podemos melhorar em relação àquilo. Mas o autoconhecimento é muito de agora, que é nesta fase de vida, pegando naquilo que eu quero fazer, o que é que eu posso fazer em relação a isto? É eu aceitar aquilo que eu posso fazer. Porque muitas vezes, do fazer e do que nós vemos os outros fazer, vem uma coisa chamada comparação. Para eu fazer bem feito, se calhar eu tenho que fazer como o outro está a fazer, como o fulaninho está a fazer. Eu tenho que ser como o fulaninho. E isto distancia-nos de quem nós somos, do nosso autoconhecimento. E se nós acabamos por ter este distanciamento, a nossa resiliência ela não é forte o suficiente. Ela não se desenvolve. E outra coisa que também está aí na comparação é a questão de que se o outro não precisou de parar diante das dificuldades, eu também não preciso de parar. Exato. Ai meu Deus, aquela pessoa passou por aquilo tudo e aguentou. Então não. Se eu agora parar e se eu agora dizer que isto está a ser demasiado para mim e que eu preciso de um momento para quebrar, isto quer dizer que eu não sou forte o suficiente. Porque olha lá, o outro conseguiu e eu não vou conseguir, o outro não parou e eu não posso parar. Eu tenho que suportar o mesmo. E nós não somos iguais. Daí a importância de nós nos conhecermos e nós, acima de tudo, conhecemos os nossos limites. Não é? Mas a autoaceitação é muito esta questão. É tu perceberes quais são os teus limites. E às vezes as pessoas não se querem autoaceitar por isto mesmo. Yeah. Exatamente. Yeah. E é preciso autocompaixão. Porque lá está, quando tu entras na comparação, tu vais para a autocrítica. A autocrítica não te vai ajudar a construir resiliência, porque se tu te criticas o tempo inteiro, tu não vais construir uma relação de confiança contigo, vais ter uma visão negativa de ti. Ou seja, tu não vais confiar que tu tens recursos para lidar com as situações. Portanto, não vais estar a nutrir a tua resiliência. Mas quando tu te autoaceitas, autoconheces, respeitas a fase em que tu estás, tens autocompaixão por ti, és gentil contigo e com o teu processo e com a tua fase. É uma fase, às vezes é só uma fase. E entre cada fase que nós estamos, nós temos limites diferentes, nós temos necessidades diferentes e estamos em fases diferentes do processo também. Portanto, ter autocompaixão também é aí um ponto-chave, não é? Nesse processo. Sim. O que eu acho é que muitas das vezes também, quando nós assim, lá está, a questão do parar, implica que nós não podemos fugir, nós não temos por onde fugir de nós mesmos. Obriga-nos, por um lado, a estar connosco, a estar com aquelas partes que nós não queremos mexer ou que muitas vezes nos dizem que não podemos falar. E eu acho que é por isso que tanta gente, às vezes quando falamos nestes pontos de falar ou de olhar mais para dentro, do autoconhecimento, autocompaixão, acho que nós não estamos preparados, às vezes, para lidar com essas questões, porque lá está, estamos sempre tão no automático, tão preocupados em comparar a nossa vida com a vida dos outros. Quando somos obrigados, efetivamente, a olhar para nós, é um choque muito grande, porque às vezes nem sabemos o que é que temos vindo a fazer ao longo de dias, semanas, de meses e às vezes de anos. E isso acaba por ser também um choque mesmo, um choque grande de realidade. Com aquilo que somos e aquilo que temos vindo a mostrar ser, que às vezes também andam ali um bocadinho desencontrados. A questão é que eu sinto... Não, e eu só dizer que tem aqui dois pontos que vocês falaram que eu acho que é muito importante ressalvar. O primeiro ponto que vocês disseram foi que ser resiliente não é ser tipo, isso é muito forte e não sei o quê. Eu vejo as pessoas resilientes, não são aquelas pessoas, não, eu consigo tudo e não sei o quê, é mais as pessoas de que conseguem ao longo do processo irem tendo autocompaixão, irem tendo um discurso autocompassivo e conseguirem realmente ao longo do processo perceberem, eu vou errar,
eu vou falhar e está tudo bem com isso. Não é, eu nunca erro, eu suporto tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eu vejo mais como uma postura muito mais introspectiva do que uma postura muito mais, né, extroversiva. Esta palavra não deve existir, mas acho que vocês estão a entender o que eu quero dizer. Ou seja, e teve outra coisa que vocês também falaram, e a Bendita também falou aqui, também colocou aqui nos comentários, que é preciso ter muita coragem para parar. E eu admiro muito as pessoas que têm capacidade para parar. Eu, por exemplo, houve uma altura que eu não tive capacidade para parar e eu precisava ter parado. E que eu tive aquela postura, não, isto aconteceu, mas eu suporto tudo, eu sou resiliente, eu sou isto, eu sou aquilo. Mas aquilo era simplesmente eu a querer fugir de lidar com o facto que eu precisava de parar e precisava de sentir aquilo que eu precisava de sentir naquele momento. Depois o que é que aconteceu? A raiz não estava bem sustentada e houve um momento em que a conta chega. E quando tu tens coragem para dizer, olha, eu não estou bem neste momento, eu preciso de parar um tempo para me reavaliar, para me reconectar, para depois continuar, isto exige uma coragem brutal, porque o normal é tu continuares em piloto automático, o normal é tu não ligares às tuas emoções, o normal é tu não queres sentir a dor. Quando tu paras para sentir a dor, é aí que tu estás a construir a tua raiz, é aí que tu estás a construir a tua estrutura bem sólida para isso te sustentar ao longo do processo, ao longo do caminho. Sim, mas eu penso que isso acontece, Petra, e ainda bem que a Sofia trouxe este ponto, porque nós temos muita dificuldade em nos abraçarmos como um todo. A verdade é essa. Foi isso que eu senti no início do meu processo de autoconhecimento. Ok? Porque nós criamos muito esta questão dentro de nós, que é, isto é a parte de mim que eu gosto e eu vou mostrá-la às pessoas. Ok? Eu até tenho um determinado orgulho em mostrar às pessoas, mas esta parte aqui eu vou esconder. Porque aqui estão as minhas fragilidades. E é aqui muito o que a Teresa e a Sofia muito falam, que é a nossa vulnerabilidade. Nós não somos educados a isto. Nós não somos educados a abraçar todas estas partes de nós. E nós funcionamos como um todo. E se nós queremos ser fortes e ser resilientes ao longo do caminho, nós precisamos abraçar o todo. Nós precisamos de abraçar a luz e a sombra cá dentro de nós. E a sombra que está dentro de nós, às vezes, é nada mais, nada menos que a nossa criança interior, a pedir esses momentos de pausa, a pedir esses momentos de respiro. No meu processo de autoconhecimento, eu aprendi a começar a abraçar-me como um todo. E a trabalhar estas partes de mim, que eu mantinha mais lá na sombra. Porque isto é um processo para a nossa vida. Nós somos um todo. Isto é muito importante. E quando nós nos conectamos com este todo, a nossa resiliência, ela fica mais forte. Porque tu aprendes a olhar para ti como uma pessoa que está a superar desafios. Não como uma pessoa que está a parar perante falhas, mas sim que está a superar desafios. Esta nossa perspectiva, esta nossa mudança de perspectiva alimenta muita resiliência. Porque mostra-nos que eu sou capaz, eu sou suficiente, eu mereço, eu consigo. Eu sou humano. Uhum. Sabes que aconteceu, já foi há um ano, para aí mais ou menos, que pronto, eu na minha página falo de uma forma um bocadinho mais transparente e aquilo que eu me sinto confortável para partilhar, eu partilho, porque eu acredito muito que se eu partilhar, outras pessoas também vão se sentir encorajadas a partilhar. Mas isto para dizer o quê? Eu partilho um momento mais vulnerável da minha vida, uma parte não tão bonita, não cor-de-rosa, que se calhar como é suposto, ou acreditamos ser suposto aqui no Instagram, e recebi uma mensagem a dizer, olha, tu não devias estar a partilhar isto, as pessoas vão se sentir tristes, estás a esperar negatividade, não partilhes isto, não podes partilhar essas coisas. Ao ponto que chegamos, nós realmente não estamos habituados a isto. Nós não, como a Diana estava a dizer há bocado, nós não somos educados a lidar com estas partes de nós, porque voltamos para canto, nós estamos para canto constantemente, e quando alguém diz alguma coisa sobre aquilo que realmente está a sentir, sobre a realidade, que a verdade é esta, é a realidade. Muito aquilo que às vezes nós mostramos não é um terço da nossa realidade, é aquilo que nós queremos que os outros vejam. As pessoas ficam em choque, porque também estão a lidar com coisas delas que se calhar não estão preparadas. Eu achei curioso na altura, porque eu não falei numa perspectiva de todo para que alguém do outro lado se sentisse mal, foi mesmo uma coisa minha. E percebi, ok, realmente há pessoas que não estão preparadas para tanta abertura, para lidarem com este tipo de questões. Acho que hoje em dia, se calhar, já um bocadinho mais, mas assim, eu acho que ainda estamos muito num bocadinho paralelo, às vezes. Eu acho que aí há dois lados, que é, das duas uma, quando tu fazes partilhas pessoais, ou vai haver pessoas que se calhar vão conectar e vão pensar, epá, caramba, não sou a única pessoa que sinto isto, e ficam inspiradas por ti, e vão transformar as suas vulnerabilidades em forças, exatamente porque aprendem com o teu exemplo,
E depois há outras pessoas que não vão conseguir lidar com, pura e simplesmente, porque tu só consegues lidar com a dor do outro, sabendo lidar com a tua. No fundo, a forma como lidas com a dor do outro, com as sombras do outro, é reflexo da forma como tu lidas com as tuas. Quando tu és muito crítica para os outros, provavelmente és super autocrítica para ti. Portanto, eu acho que é muito isto. Então, se calhar, essa pessoa podia não estar preparada. Estava à espera de vir aqui para o Instagram e ver só positividade, que acaba por ser a positividade tóxica, né? Que tudo é perfeito, tudo está bem, só que isso não é a realidade. Isso não é a Oh, realidade. A Teresa, vida e real não é assim. eu estava-te a ouvir, e essa pessoa também pode não ter coragem para olhar para a dor dela. E o facto É da Sofia ter isso. coragem de pegar na dor e, acima de tudo, transbordar com essa dor, ajudar outras É pessoas com uma isso. dor parecida, Uhum. levanta nela a questão de eu não tenho coragem para abraçar a minha dor. E é Isso. essa falha que ela não está a conseguir encarar. Ah, tá. É espelho. A Sofia foi espelho para ela daquilo que Exatamente. ela não está a E, fazer e que a Sofia estava. e tu estás a falar de uma coisa importante e eu queria lançar aqui uma pergunta à Petra, que é, quando nós falamos em autocompaixão, e isto também me deixa a pensar por vezes, quando nós falamos em autocompaixão, uma coisa é autocompaixão, outra coisa é pena. E Uhum. muitas vezes as pessoas têm o hábito de querer sentir pena. É de género, essa Uhum. pessoa estava a ouvir a partilha da Sofia e pensar assim, eu tenho pena da Sofia, ela passou aquela dor. A pessoa não está a conectar-se com a tua dor. Porquê? Porque a autocompaixão envolve eu sair dos meus sapatos, calçar os sapatos do outro. E aí eu vou me pôr ao nível da dor do outro. Eu vou perceber o que é ter aquela dor. E nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Muito se fala hoje em compaixão, mas será que nós estamos a praticar a compaixão e a autocompaixão ou estamos a praticar a pena? E agora tu vais ligar com a poderosa Simão que disse aqui: será que a autocompaixão não poderá centrar-nos demasiado em nós próprios? Um dos pilares da autocompaixão é exatamente a humanidade compartilhada, não Exatamente. é? Que é eu conseguir perceber que estamos todos a passar pelo mesmo, simplesmente em diferentes fases da vida. Se calhar não estamos todos a passar pelo mesmo ao mesmo tempo, mas todos nós estamos a passar pelas mesmas coisas, porque todos nós temos desafios, todos nós temos problemas, todos nós temos Todos nós situações sentimos as mesmas mais coisas. complicadas. Todos nós sentimos as mesmas coisas. Lá está, as emoções são coisas universais, não é? Só temos gatilhos Então, diferentes. exatamente. Mas todos nós sentimos. Então, auto, esta questão da pena é como estavas a dizer. A pena parece que eu vejo a outra pessoa abaixo de mim. Ai não, eu sinto isto, ai coitadinha e tudo mais. Agora a compaixão é, nós estamos todos a passar pelo mesmo. Todos nós temos uma mochila que estamos a carregar. Muda completamente a nossa Não é? percepção. Muda, muda. E isto aqui toca muito nesta questão, não é que nos centra em nós. Eu acho que é o contrário, a compaixão aproxima-nos uns dos outros. Não é? A compaixão Muito. e a autocompaixão, porque a verdade é que quanto mais autocompaixão eu tenho por mim, mais compaixão eu consigo ter pela humanidade, porque com a autocompaixão eu consigo perceber ao longo do meu caminho que eu posso errar, que eu posso falhar, então também consigo E ser o mais outro também. compreensiva com o outro, que ele pode errar e que ele pode falhar. Isto E não tu tem só nada a podes ver dar o às que vezes tens. quando tu exatamente, exatamente. Isto não tem a ver com tolerar coisas que vão contra os meus valores. Não tem nada a ver com isso. Não, eu tenho que ser compassivo, então tenho que tolerar tudo e mais alguma coisa. Não tem a ver com isso. Mas é respeitar que o outro também é respeitar que o outro também falha, da mesma forma que eu me respeito a mim, da mesma forma que eu me entendo a mim. Então, esta questão da compaixão acaba sempre por estar ligada a este caminho de resiliência, porque se eu não tiver a capacidade de falar comigo ao longo do caminho e dizer-me, ok, Petra, tu erraste, mas está tudo bem, o que é que tu podes fazer de forma diferente? Ok, Petra, não deu certo, mas o que é que tu podes aprender com isto? Olha, está tudo bem, tu também és humana, também podes aqui precisar de abrandar, também podes precisar de descansar. Olha, Petra, como é que tu falarias com outra pessoa que está a passar pela mesma situação que tu estás a passar agora? É assim que tu também vais falar contigo. E eu, sendo efetivamente a minha melhor amiga ao longo do processo, eu às vezes estou em consultas e digo mesmo, olha, para lá agora e faz-te lá assim. Dá-te lá uma palmadinha nas costas. Não tens Assim, ninguém, sim. né? Faz-te lá assim. E a da compaixão é isto. Claro que nós precisamos de pessoas e um dos pontos principais que eu acredito para nós mantermos a nossa resiliência ao longo do processo é termos pessoas certas ao nosso lado, mas se nós tivermos a capacidade de ao final do dia nós nos fazermos isto, mais facilmente nós também vamos fazer isto a outras pessoas. Por isso é que não é eu simplesmente centrada em mim, mas é eu realmente também conseguir fazer isto com os outros. E essa atitude de autocompaixão desenvolve em nós muito uma atitude de autoconfiança. Autoconfiança no sentido,
Se eu estou perante um caminho que eu nunca fiz, se eu estou perante algo que eu nunca fiz porque estava na minha zona de conforto e agora eu quero fazer algo diferente, quero mudar de área de trabalho, quero conquistar um projeto novo, quero desenvolver capacidades novas, eu vou olhar para algo que eu nunca olhei. E eu ter a confiança, sentir autoconfiança, porque às vezes as pessoas pensam que a autoconfiança é outra coisa, mas para mim, Diana, eu ter desenvolvido a autoconfiança foi desenvolver em mim a capacidade de eu me propor a fazer uma coisa sem estar a ver essa coisa, simplesmente acreditar que ia dar certo, ok? E aqui eu alimentei um bocadinho aqui a minha fé, a espiritualidade, aquilo que fizer sentido a cada um de nós, porque isto é fundamental na nossa resiliência, é tu teres esta autoconfiança de, epá, vou experimentar, vou fazer. Porquê? Porque este arriscar, que se chama arriscar, que é uma palavra assustadora na cabeça e na mente de muitas pessoas, não é? Porque se eu vou arriscar, isto compromete um risco, e qual será o peso desse risco enquanto falha? Se eu vejo que uma falha ainda é uma coisa negativa. Então eu tenho que aprender a perceber qual é a forma, a estratégia que mais funciona em mim para eu me colocar a acreditar em coisas que eu ainda não estou a ver. Muito nessa história do bambu que tu também contas. O tempo que o bambu demora a crescer, a aparecer fora da terra. Olhando para 2022, esta atitude ajudou-me muito na minha resiliência. E com vocês? Olha, eu escrevi agora nos comentários só para não me esquecer, porque há bocadinho já me esqueci de outra coisa, é que é o trabalho no invisível. A resiliência, ela é muito no invisível. E por isso é que... e o bambu é isto. O bambu, quando ele cresce para baixo, ninguém está a ver. E tem momentos da nossa vida em que ninguém nos vai ver. E que é nesse momento que nós nos estamos a construir e estamos a construir as nossas raízes. Não é? É quando ninguém está a ver, é quando nós estamos ali naquele momento connosco. Porque uma das coisas principais, e todas vocês falam, e todas nós falamos sobre isto, e vocês também falam sobre isto nas vossas páginas, é nós temos estes momentos sozinhos. Nós temos estes momentos longe de tudo, longe de toda a gente. É importante estarmos com ambientes, é importante, mas também é muito importante, se não mais importante, nós temos estes momentos sozinhos em que nós nos conseguimos reconectar connosco e direcionar a rota. É o trabalho invisível, é aquilo que ninguém vê, é aquilo que não aparece para ninguém. É a raiz a ser consolidada, é a raiz a ser construída. E isso aí é o que tu vais sustentar a longo prazo, é o que permite que o vento venha e tu consegues, não é, ali sustentar, tu até podes abrar. Tu podes tipo fazer assim, mas depois tu voltas ao lugar. Isso é resiliência, é tu. Até podes ficar torta durante um tempo, até podes ficar assim um bocadinho, mas tu depois consegues, ok, voltar. Tu voltas ao ritmo, tu voltas ao caminho. O bambu tem treino de milhares de anos e somos nós que temos de ter treino de uma semana. Eu estava a pensar, estava a pensar que eu no ano passado, eu tive muitos momentos em que eu andei de chicote, porque não estás a ser consistente o suficiente, porque não estás a fazer o suficiente, porque devia estar a fazer mais ali, estar mais acolhi. E a verdade é, eu estava a construir, e ainda estou, e a solidificar a minha base. E há coisas que eu sei que vão acontecer este ano, nunca na vida poderiam acontecer no ano passado. Exatamente, porque eu não tinha resiliência para isso. Eu não tinha a resiliência para, ok, isto não está a correr bem, deixa cá ver o que é que eu posso fazer. Deixa-me olhar para estas dores. Havia dores que eu não estava preparada para olhar. E foi um processo até conseguir olhar para elas. E está tudo bem, é um processo. E se nós respeitarmos mais o nosso processo e formos nos sentindo e vendo ao longo do caminho e confiando que tudo aquilo que nos acontece é por um propósito maior, há algo que nós não compreendemos, é aquilo que estávamos a dizer no início da live, nós não compreendemos quando estamos a viver o momento de crise, o momento de dor, não tem como nós compreendermos, mas se nós confiarmos, calma, isto pode ter uma razão de ser. E muitas vezes essas adversidades, esses desafios, do veneno vem o antídoto, não é, Petra? Como tu costumas dizer, ou seja, elas estão a criar, a solidificar a nossa base para coisas maiores que vêm aí, seja lá o que for para cada um de nós, não é? Eu acho que é muito isto. Sophie. Não, eu estava a ouvir a Teresa e eu estava também a rever o meu ano 2022 e estava a me identificar bastante com a partilha da Teresa. Sim, sem dúvida que há coisas que estão a acontecer este ano que eram impensáveis aconteceriam ano passado. Mesmo um exemplo mais prático, na última live que nós fizemos, se calhar eu estava aqui e estava com as pernas a tremer e quando terminei a live, eu acho que a última que fiz até foi só contigo, Diana.
E eu lembro-me que fui mesmo muito crítica comigo. Eu terminei e a primeira coisa que eu fiz foi criticar a minha postura na live. Disse: eu não disse nada do que queria dizer, atrapalhei-me toda, a internet e não sei o quê. E a Diana disse: já deste um abracinho a ti mesmo, ora está lá um abracinho a ti mesmo. E hoje eu sei que já devo me ter perdido alguns pelo caminho, já devo ter dito alguma coisa assim meio ao ar ou assim meio desnorteada, mas estou contente por estar aqui e sinto-me mais confiante. E é um bocadinho isso, é este trabalho, como tu disseste há pouco, do invisível, que ninguém vê e que só nós sabemos. E mesmo as pessoas que estão à nossa volta e que partilham o processo connosco, porque lá está, nós nunca estamos realmente sozinhos, mas é mesmo aquele trabalho sujo, às vezes, de mexer ali na lama, de moldar e de construir, que ninguém vê e que faz toda a diferença. E que temos que realmente também de pôr as mãos da massa, que também não vão ser só os outros, apesar de precisarmos dos outros, tem que começar connosco esse trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Falar de resiliência, para mim é também. Vais entrar no tópico? Boa, ainda bem. Sim, sim. Falar de resiliência, para mim, é sem dúvida. E quando eu entrei no Instagram, trazendo aqui a minha partilha pessoal, eu já havia um motivo que me movia, ok? E a minha resiliência já havia começado nesse sentido. Mas quando eu conheci a Petra, quando eu comecei a fazer lives com a Petra, nós fizemos algumas lives, a nossa conexão foi logo muito boa. Eu comecei a prestar muita atenção ao que a Petra foi dizendo, e a verdade é que a Petra começou a mudar um bocadinho a abordagem dela aqui. Lá está, porque ela desenvolveu muito uma coisa chamada propósito. E o facto de eu seguir a Petra e de estar atenta à virada daquilo que ela estava a dizer e estar atenta àquilo que ela partilhava, fez desenvolver também em mim uma busca por um sentido maior. E quando eu encontrei em mim uma busca de um sentido maior, ou seja, quando eu atribuí um significado diferente ao meu objetivo, ao resultado que eu queria, sem dúvida que a minha resiliência aumentou. A minha confiança aumentou também. Porquê? Porque é algo que alimenta o meu dia-a-dia, todos os dias da minha vida. É tipo, eu venho aqui por isto. Eu sou esta pessoa por isto. Eu faço isto por isto. E quem melhor que a Petra para dar aqui a entrada no tema, o propósito, porque falarmos de resiliência, nós precisamos falar de propósito. É o big picture de tudo. Vocês estão tipo a ver. Imaginem que vocês têm assim o vosso quadro de sonhos, né? Que já várias vezes orientámos aqui a fazer, um vision board e tudo mais. E o propósito é tipo o pano de fundo de tudo. É o que sustenta tudo. São os pioneros invisíveis que estão lá a sustentar tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que, lá está, né? Eu entrei no Instagram a falar. Eu nem sabia bem o que é que eu vinha cá a falar, eu só comecei. Pronto, lá está, a começar muitas vezes sem saber como fazer. Depois começaram a surgir alguns temas, hábitos e desenvolvimento pessoal e tudo mais. Só que a verdade é que tu não consegues fazer nada na tua vida se tu não tiveres um motivo suficientemente forte para te sustentar. Nem mudar um comportamento sequer tu consegues, nem uma coisa simples de ir ao ginásio e de fazer exercício. Se não tiveres um motivo, um propósito por trás disso, tu não consegues te manter ao longo do processo. Então, falar de resiliência, para mim, é falar sobre ter um propósito forte para me sustentar ao longo do processo. Como eu fixei aqui, atribuir um significado ao processo, mesmo as piores coisas que acontecem. Acho que 2022 deve ter sido um ano difícil para todas nós, porque o ano de 2022 também foi uma caca, com tanta coisa. É tipo, ou cresces ou cresces. Parece que se juntou tudo, pumba, toma. É o que eu digo, foi um dos melhores anos da minha vida, mas também foi um dos piores anos da minha vida. E se há coisa que a minha psicóloga me disse é: tu só estás a conseguir sustentar isto porque tu tens os teus valores muito bem solidificados. Por isso é que lá está, a nossa resiliência e o nosso processo tem que estar muito bem fixado em cima dos nossos valores. Essa é a nossa raiz, essa é a nossa base. Estão a ver tipo aqueles... Estão a ver... Acho que vocês todas têm boas relações com as mães. Estão a ver tipo aquele colo de mãe. Quando tu já saíste, eu vejo isso na minha mãe. A minha mãe tem 60 anos, mas quando ela tem alguma coisa, ela vai correr para o colo da mãe dela. Então, estou a ver tipo aquele momento em que acontece alguma coisa, estás cheio de medo e vais a correr para o colo de alguém. Isso são os nossos valores, isso é o nosso propósito. Quando ao longo do caminho acontece alguma coisa que nos treme, onde é que eu me vou recolher? Aos meus valores é o meu propósito. Oh, ok, eu estou aqui porquê? Não é? Imagina que eu estou num caminho, estou numa trajetória e acontece um acidente. Minha vontade é desistir de tudo e dizer, nem vale mais a pena. Mas calma, eu estou aqui porquê?
O que é que me sustenta aqui? Qual é que é o meu motivo por trás disto tudo? Qual é que é o meu propósito? Qual é que é o sentido maior que eu dou a isto tudo que está a acontecer? Às vezes são coisas que nos tiram o chão, às vezes são coisas que nos tiram o tapete e que nós nem sempre conseguimos entender porque é que aquilo está a acontecer naquele momento. E outra coisa que eu também gosto muito nesta questão da resiliência e de suportar o processo é que tu não tens que perceber logo porque é que aquilo está a acontecer. Tu só tens de confiar que aquilo está a acontecer por um motivo, mesmo sem conseguires perceber. Teve muita coisa que aconteceu ao longo do meu processo neste último ano que eu não entendi. Naquele momento eu fiquei revoltada com determinadas coisas, ou coisas que eu estão a ver o processo de luto, né, aquela primeira fase de negação, eu disse, não sei que isto esteja a acontecer, isto não pode estar a acontecer, isto não pode estar a acontecer, isto não está a acontecer. E é difícil às vezes te encaixar, que tens que confiar que aquilo está a acontecer por um motivo. Mesmo sem tu veres, é esta que tu estavas a falar, Diana, da fé. Mesmo sem ver, tenho que confiar que isto está a acontecer por algum motivo, eu tenho que confiar que isto está a acontecer por algum propósito, porque eu não estou aqui a fazer as coisas à toa. Os meus valores estão presentes, eu sei aquilo que eu estou fazendo, então isto está a acontecer por algum motivo, isto está a acontecer por algum propósito. E depois tu olhas para trás, passado não sei quanto tempo, e tu percebes, era mesmo preciso passar por aquilo. Às vezes o teu caminho ele precisa de desestabilizar um bocadinho para que tu próprio percebas que tu és capaz de voltar a ele e que tu tens capacidade de voltar para ele. Por isso, tu tendo o pano maior atrás de todos os teus sonhos, atrás de todos os teus objetivos, mesmo que caia tudo, o pano maior continua lá. E tu consegues voltar. E tu consegues continuar a caminhar, mesmo que tudo pareça que está tudo desestabilizado. Então, para mim, falar de resiliência sem falar de propósito, não existe resiliência sem propósito. Mesmo que tu não gostes da palavra propósito, porque achas que é uma palavra muito banalizada e que está muito na moda, pensa em motivo, pensa em significado, pensa o que é importante para ti. Mas tem que seres estar intencional em claro. tudo o que fazes. É saber porque é que estás a fazer o que Exatamente. estás a fazer. Seja o que for a coisa mais básica do teu dia a dia. Não precisa de ser só, e não é só a nível profissional, é a nível pessoal Tudo. também. Não é só. Às vezes as pessoas associam muito isto o propósito ao nível profissional, mas é em tudo na nossa vida. E eu queria acrescentar aqui só um ponto. Estavas a falar, eu estava a pensar, pela minha experiência, uma das coisas também importantes e que me ajudou a mim a manter a minha resiliência e a manter-me focada no meu propósito, nos momentos de desafio, nos momentos em que eu só decidi desistir, nos momentos em que eu me esquecia de qual era o meu propósito, é ter pessoas que nos apoiam e que nos ajudam a relembrar qual é o nosso propósito. Dizer, espera aí, estás a querer desistir, não vais nada. Relembra lá, porque estás a fazer isto? E ter essas pessoas na minha vida é que fez uma grande diferença, porque às vezes nós não temos que caminhar sozinhos. Nós quando vamos acompanhados, eu costumo dizer que há aquela frase de nós sozinhos vamos mais rápido e acompanhados vamos mais longe. Eu adapto esta frase de outra forma, que é, eu acho que juntos vamos mais rápido e mais longe, honestamente, porque crescemos sempre em conjunto, partilhamos as nossas experiências e eu falo por mim, mas acredito que a Sofia e a Diana concordem, a Petra criou esse ambiente para nós. Foi a Petra que nos juntou e estas 3 pessoas que estão aqui, pelo menos a mim, ajudaram muitas vezes a relembrar do meu propósito, a relembrar e não me deixar desistir, não me deixar levar só pelo momento de crise em que eu estava, existencial, que às vezes fazem parte e temos que aceitar que fazem parte, está tudo bem. Ainda bem que nos questionamos. Também é importante questionarmos, não é? Sim, olha, para mim ambientes, vocês já sabem, para mim ambientes potenciam pessoas e ambientes potenciam propósitos e vocês próprios também muitas vezes são um lembrete para mim que, né, eu acho que já partilhei numa das lives que eu tenho assim um monte de prints de mensagens que eu recebo e que eu quando recebo assim uma mensagem que me lembra, ok, é por isto que eu estou aqui, eu tiro um print e tenho uma pasta no meu telemóvel que diz factos. Então, cada vez que eu duvido das minhas capacidades, deixa-me lá ver os factos. Deixa-me lá ver porque eu não posso, deixa-me lá ver porque eu estou aqui, deixa-me lá ver porque eu não posso desistir. Porque lá está, é tu teres as pessoas certas ao teu lado. Às vezes não é que estás no caminho errado, às vezes tu estás a andar com as pessoas erradas. Sim. E até para andar com as pessoas certas tu precisas de ser intencional. Ou vocês acham que eu falo por vocês só porque sim? Não, deixa-me. Eu tenho tanto tempo livre, não é? Para vos mandar mensagem. Eu falo com vocês à toa, sou intencional porque vocês trazem-me vida, vocês são vida na minha vida, vocês trazem-me respiro, vocês ouvir, né, principalmente a Sofia também grava imensos áudios, ouvir a voz da Sofia me acalma-me, é uma paz de alma, meu Deus.
Ouvir ali um raspanete da Teresa e da Diana, tipo, a falar sobre as minhas capacidades a mim, ok, não posso parar, tenho que continuar. Então, tu teres as pessoas certas ao teu lado ao longo do processo é crucial. Então, até mesmo naqueles momentos em que dá vontade de desistir de tudo, ser intencional a procurar alguém que tu sabes que vai te ajudar. Em vez de tu queres, não, deixa-me procurar alguém com quem reclamar, com quem lamuriar, com quem lamentar, não. Procura aquela pessoa que tu sabes que vai te ajudar. E que se calhar já passou pelo mesmo que tu passaste. E acreditar que essas pessoas estão lá contigo para fazer esse processo, porque às vezes nós temos as pessoas à nossa volta que são as certas, mas não nos pomos e não nos colocamos com elas o suficiente. Às vezes não acreditamos que somos merecedoras dessas pessoas. E eu contra mim falo que tenho muita dificuldade em abrir-me com outras pessoas e eu quero, mas depois tenho aquele bichinho de se calhar não, se calhar isto, se calhar aquilo. Mas muitas vezes nós já temos as pessoas certas, só temos também que alimentá-las um bocadinho. E acho que às vezes ficamos com muito medo de nos expormos, de termos também ao lado outras pessoas. Acreditamos que temos que fazer tudo sozinhos, que ok, se calhar eu aguento mais isto sozinha, se calhar não lhe vou dizer nada porque isto passa, isto amanhã passa. Mas a verdade é que não, e vocês as três têm sido essenciais ao longo deste ano. Eu muitas vezes pensei em desistir este ano e vocês foram mesmo aquele lembrete constante que não, parar não é desistir, parar é realmente alinhar-te para poderes fazer o caminho. Por isso, neste momento, obrigada. Ok. Depois de ouvir todas as vossas partilhas, eu estava a pensar assim, ok, eu já tenho um propósito bem definido, eu já sei que preciso ser intencional, o que é que agora falta para eu trazer mais resiliência para a minha vida? Dores de crescimento, ok? Nós falamos aqui sobre o abraçar, sobre o entender que muitas vezes eu preciso de olhar para a dor com outra perspectiva e muitas vezes eu saber que vou falhar e que preciso de errar, porque reparem, se nós estamos perante algo desconhecido que nós queremos fazer, é porque essa coisa que nós queremos fazer, ser ou realizar é bem maior que nós. E se nós queremos fazer uma coisa bem maior que nós precisamos crescer. Então, uma das atitudes de uma pessoa resiliente é exatamente isto, são as dores do crescimento. Não são dores que me vão trazer dor, mas são dores que eu preciso sentir para chegar onde eu quero chegar. Porque se eu quero crescer, eu preciso de passar por processos que eu ainda não passei. Só dessa forma lá na frente eu vou olhar para trás e vou conseguir ser o herói da minha jornada. Eu vou conseguir contar a minha história, eu vou conseguir escrever a minha história. Porque às vezes é isto. Nós temos dias de inverno, não é? Dias de chuva, como eu costumo dizer. Mas ser resiliente é saber que, ok, hoje é um dia de chuva, então eu vou aproveitar, vou ficar em casa e vou escrever os momentos mais bonitos da minha história. Aquilo que eu, se olhar para trás, já foram os meus momentos de resiliência. Aquilo que já foram as minhas dores de crescimento e que eu posso ajudar outras pessoas a olhar para essas dores de crescimento de uma forma que eu se calhar não consegui. Eu posso ajudá-las de uma forma melhor, porque eu passei pelo processo. Então, ser resiliente é escolher ter uma nova perspectiva, uma perspectiva que nós nunca tivemos das coisas. É desenvolver em nós uma mentalidade, uma percepção diferente, que nos traz mais luz. Tu estás a falar e eu estou a pensar na palavra flexibilidade. Uhum. O ser resiliente tem que ser flexível. Exato. Nós não temos que ter aquela mentalidade rígida, não. Eu disse tem que ser assim, tem que acontecer assim. Não é? Nós não Ou seja, controlamos temos que nada. ser. Nós não controlamos nada, nós, não é? Como eu costumo dizer, e isto aprendi até com a minha irmã, nós controlamos 20% do 100% que é a nossa vida. E nós às vezes estamos tão ali focadas nos 80%. Não, tu só controlas 20%, que é a menor parte da tua vida. Então esta questão de nós conseguimos ser flexíveis e entendemos que nem tudo tem que ser como nós estamos à espera, nem tudo tem que acontecer como nós queremos exatamente. E às vezes até é bom que as coisas não aconteçam como nós queremos, Até às vezes melhor. coisas é Até melhor, melhor, não é? não é? Às vezes, para nos mexer, precisamos disso. Exatamente, às vezes até acontece melhor. Então é sermos flexíveis, porque lá está, o que importa é o pano de fundo, desde que o pano de fundo não mude, tudo o resto é movível, tudo o resto pode mudar. Então é muito entender, ok, eu posso treinar, e eu posso treinar, a resiliência ela é treinável, já nem sei quem é que falou aqui que a resiliência é um treino, É um é músculo. treinável, eu posso treinar a resiliência. Uma das coisas, também estavas a falar que eu estava a pensar, que isto quem diz é a Ana Garcia, a nossa Ana,
Que ela diz acho que há um dia da semana que ela pergunta: já saíste da zona de conforto esta semana? Yeah. E que nós intencionalmente nós temos que nos colocar fora da nossa zona de conforto. Não é eu esperar que apareça uma oportunidade, eu esperar que apareça uma situação para eu sair da minha zona de conforto, não. Se eu sou uma pessoa que eu vejo, epá, eu tendo a ser pouco resiliente, eu tendo a desistir diante dos obstáculos, eu tendo a ficar pelo meio do caminho, a começar e a não terminar, a não conseguir resistir aos desafios que aparecem. Então eu dou conta, ok, eu preciso treinar a minha resiliência. O que é que eu posso começar a fazer? Intencionalmente começa a sair da tua zona de conforto, passo a passo. Eu digo sempre também, não é tu mergulhares de cabeça na piscina, né? Não é tu entrares de cabeça no mar, mas é tu ires colocando no mar, tu ires entrando. E tu intencionalmente tu percebes como é que eu posso ir da minha zona de conforto esta semana, como é que eu posso ir da minha zona de conforto hoje. E sabes que não vai correr tudo bem e que tu podes ter que ser flexível ao longo do caminho, que as coisas podem não corresponder às tuas expectativas, mas está tudo bem porque tu já fizeste o principal, que é tu já saíste da tua zona de conforto. Já saíste da tua zona de conforto, vai Já doer. tiveste a atitude. Mas já tiveste a atitude e tu entendes que aquela dor tem um propósito maior, tem um motivo Dor de maior, que crescimento. é a dor de crescimento, exatamente. Eu acho que podemos lançar esse desafio aí às pessoas de esta semana, todos os dias, desafiarem um passinho, um passinho. Não, mas podem ser coisas tão simples como, imaginem que vocês fazem exercício físico, imaginem que vocês são as pessoas que fazem exercício físico e estão ali já quase a desistir. Digam, ok, eu vou só aguentar mais 5 minutos. Só isto vocês já estão a trabalhar a vossa flexibilidade física, a vossa flexibilidade mental, a vossa resistência à dor, ao desconforto, com coisas pequeninas como esta. Coisas do dia a dia. E é essa questão da intencionalidade, colocar, ser uma intenção. Vamos todos fazer este desafio, né? É sexta-feira, eu sei, mas vamos já fingir que já é segunda e vamos começar já, que é É sempre dia. intencionalmente, intencionalmente vamos treinar a nossa resiliência durante os próximos dias. Ou seja, cada vez que tiver assim a aparecer um desafio, em que, ai meu Deus, não quero. Ok, calma. A minha intenção esta semana é treinar a minha resiliência. Então, Bora. como é que eu posso treinar a minha resiliência neste momento? Ser intencional. Nada vai acontecer por acaso. Mas intencionalmente treinar a nossa resiliência. Ok? E já fizemos uma hora. Eu vou repetir aqui alguns minutos porque nós falamos aqui tanta coisa. Para quem está aqui até agora, vamos aqui recapitular, que é muito esta questão que a Diana começou por falar sobre a questão do autoconhecimento, de eu conhecer-me muito bem, de eu saber quais são os meus limites e de eu saber também como é que eu tendo a agir diante dos desafios. Isto é uma coisa importante que acho que eu não falei há bocadinho, por exemplo, que eu dei sempre conta que eu sou uma pessoa que tende a fugir dos desafios. Se aparece tendia, né? Gente, capeta já não é assim. Até agora tia-se para os desafios, mas eu era uma pessoa que tendia muito a fugir dos desafios. Então, para eu já me conhecer, quando aparecia um desafio, eu já queria fugir, eu já sabia, calma, isto é a minha tendência a falar, mas eu não quero isto. Eu quero aceitar este desafio. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser intencional naquilo que eu quero construir. Então, aqui a questão do autoconhecimento, é saber quem eu sou, o que é que faz sentido para mim, o que é que eu quero para mim, é crucial. A questão do propósito, nós temos ali o nosso pano de fundo que está a sustentar todo o nosso processo. A questão da autoconfiança, de colocar o pé, mesmo sem ver o chão, e crer que o chão vai aparecer, não é? Muito este fazer sem acreditar. Termos as pessoas certas ao nosso lado que nos vão motivar, porque às vezes não é. Às vezes há momentos que nós precisamos estar sozinhos, mas também temos que equilibrar a estar com as pessoas certas. Acho que o processo é muito tirar um momento para me resguardar, um momento de desafio, mas logo a seguir ir buscar fôlego nas pessoas certas. Fazer coisas que me nutrem. E isto aqui eu vou até pegar no exemplo da Sofia também, aquela questão da inspeção do carro, que ele precisa de ir à inspeção e fazer coisas que o vão nutrir. Colocar o óleo, colocar etc. Nós também precisamos às vezes ir ao nosso lugar seguro, fazer coisas que nos vão nutrir, que nos vão ali, aquela bolha de oxigênio que nos vai voltar, né? Que vai trazer-nos mais vida, ser vida na nossa vida. E acho que foram estes os pontos principais que nós falamos. Esqueci-me de alguma coisa. Acho que está tudo. E autocompaixão. Paixão. Autocompaixão. Sem pena. Sem Autocompaixão. pena. Pena. Né? Não é dizer, Pedro, tadinha, pá, tu não merecias isto. Não, é, ok, tu passaste por isto, está tudo bem, tu és humana, vamos lá continuar, porque isto não é motivo para desistir. Ou seja, não é ficar. Porque a pena, ela deixa-te estagnada. A autocompaixão faz-te avançar, são duas coisas completamente diferentes. Quanto mais eu consigo trabalhar a minha autocompaixão,
E eu sou uma pessoa que cada vez sempre que eu tenho a oportunidade digo isto, a minha autoestima é uma calcanhar daqueles. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Então, quanto mais eu comecei a trabalhar a minha autocompaixão, mais eu consegui avançar no meu processo e não parar. Porque eu fui entendendo que o erro faz parte do processo. Que o erro vai acontecer. Que está tudo bem em falhar. Eu só tenho quem? Falhei, deixa lá ver o que é que eu posso melhorar e vamos continuar. Que não é motivo para eu desistir. Agora, a pena deixa-te estagnado. Porque a pena faz, né? Deixa-te naquele papel de vítima. Eu não posso, Nós eu não devemos assumir mereço, a eu não nossa consigo. responsabilidade. Assumir a Uhum. responsabilidade pela nossa vida e é do género. Aquilo que nada acontece a nós, acontece para nós. Acontece para nós que lá está, para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós aprendermos. Só que se nós não assumirmos a nossa responsabilidade nisso, não vai acontecer nada, vamos ficar no mesmo sítio. A vitimizar-nos, estagnados. Portanto, é isso, é o assumir a responsabilidade, não é? É assim mesmo. É Giro, ficaram muito, é com. muito, é muito perante um desafio, pegando no que a Teresa estava a dizer, é muito pegando num desafio. Em vez de nós estarmos, porque é que isto me está a acontecer, é o que é que eu posso fazer com isto? Simplesmente. Isto é uma atitude de resiliência. O que é que eu posso fazer aqui? E se eu estou a ver alguma coisa que eu possa fazer, que depende de mim, muito bem, é uma escolha minha fazer ou não fazer. Mas se eu faço esta pergunta e eu não estou a ver propriamente uma solução, ou não estou a encontrar algo que eu possa fazer no momento, eu deixo esta pergunta no ar, porque algo superior a mim vai me mostrar o como. E muitas vezes as pessoas pegam na resiliência e é, como é que eu posso ser resiliente? Nesta coisa que me aconteceu, porque eu acho que me aconteceu a mim. Não, não te aconteceu a ti, aconteceu para ti. Então o que é que tu podes fazer com isso aqui? Uhum. Eu estava aqui a escrever, né? Fazer as perguntas certas. A resposta vem sempre. Se tu perguntas, por que isto me aconteceu? Tu vais encontrar uma resposta. Ok? E se tu te perguntas, como é que eu posso lidar com isto que aconteceu? Tu vais A encontrar um resposta também caminho. vai surgir. Exatamente. Vai surgir. É impossível não surgir. Se tu tiveres dificuldade em lembrar-te disto, coloca em post-its. Olha, eu mostro aqui. Tenho aqui uma post-it que tem 3 frases cruciais para eu me lembrar todos os dias. Ok? Então, se tens dificuldade em lembrar-te do que é que tu deves dizer, das perguntas certas, de como é que tu deves encarar o teu dia a dia, ter a tua perspectiva sobre a vida, ser intencional em construir essa perspectiva. Tu não vais acordar amanhã só porque viste uma live, só porque começaste a ler afirmações positivas, só porque começaste a ler um livro bonito, tu não vais acordar amanhã com uma mentalidade completamente diferente, com uma pessoa super resiliente. Tu É precisas de um caminho. treinar esse músculo todos os dias. Não é? Então, se é uma coisa que, ok, eu tenho dificuldade em lembrar-me disto, eu tenho dificuldade em ver a vida com esta perspectiva, então coloca lembretes visuais à tua volta para te lembrar. Coloca no fundo o teu telemóvel para te lembrar. Coloca post-its para te lembrar. Mas intencionalmente constrói esta pessoa mais resiliente em ti. Okay? Sem dúvida. Gostaram da live? Se gostaram, metem muitos coraçõezinhos para nós percebermos que vocês gostaram e que nos querem ver mais vezes aqui. Gente, olha, fizemos uma live em dezembro, fizemos uma em janeiro. Não vou prometer que vamos fazer em fevereiro, mas com certeza irão ver mais as nossas caras em conjunto. Se desse para colocar aqui 10 pessoas, assim que a gente estava aqui já, a Jacia, já estava aqui a Ana, já estava aqui um monte de gente também connosco a fazer esta live. Se desse para colocar mais pessoas. Mas quero agradecer muito por vocês embarcarem sempre nas minhas aventuras. Que eu sou daquele tipo de pessoas que diz, olhem, quero fazer uma live e depois marca a live, mas depois só manda o tema tipo 2 dias antes. Não, mandei ontem à noite, né, os tópicos da live, mandei Não, vá, ontem à nós noite. sabíamos o tema, vá, nós Sabia sabíamos. o Desta tema, vez nós mas não sabia. Mandava os tópicos, mandei tipo ontem à 1 da manhã, né? Olha, estou aqui os tópicos da live e agradeço muito por vocês embarcarem nestas aventuras comigo e principalmente por vocês contribuírem como vocês contribuem. E vocês são literalmente respiros neste Instagram, respiros nesta terra. Quem não conhece o trabalho umas das outras vão seguir todas, vão buscar todas, porque realmente vocês são essenciais e vocês também contribuem para as pessoas do Instagram se tornarem pessoas mais resilientes. Por isso, muito obrigada e estamos juntas. Obrigada a vocês que assistiram. Obrigada. Numa sexta-feira à noite não foram sair, não foram ver um filme, não foram ao cinema. Também só São está muito connosco. A estão nossa live é um connosco. programa muito mais interessante. Já viste, é um programa muito fixe. Não, que isto às vezes dá receio de fazer coisas sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite já estamos ligadas, mas tivemos aqui uma boa audiência. Muito obrigada. Ela vai ficar salva. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês veem, uma coisa importante, ok? Nós podemos construir e treinar a nossa resiliência, mas se nós vemos que está muito difícil, procurar alguém para nos ajudar.
ok? Uhum. Seja na área do desenvolvimento pessoal, seja mais na área da psicologia, o que tu tiveres a necessitar, não hesites em procurar alguém, ok? Porque eu tenho a certeza que eu não seria uma pessoa, não estaria a construir esta peça resiliente que eu estou a construir hoje se eu não tivesse tido coach, mentor, psicóloga, tudo e mais alguma coisa, tudo, grupos, mentor, tudo e mais alguma coisa que eu posso, eu Completamente. bebo. Então, se tu vês que, pá, eu estou a tentar sozinho, e não estou a conseguir, procura alguém que te possa ajudar neste processo, está bem? Porque pedir ajuda é um sinal de coragem e muita coragem. Tu conseguires dizer, epá, sozinho não estou a conseguir, podes-me ajudar nisto? É o maior ato de coragem que nós podemos ter, É algo que todas ok? nós já fizemos e continuamos a fazer, por E isso é continuamos a válido, fazer. está tudo certo. Exatamente. Lembrem-se de uma Exatamente. coisa: nenhuma jornada do herói tem um caminho linear. Portanto, nós precisamos passar momentos menos bons para depois passar momentos bons. E para chegarmos a um ponto em que olhamos para trás e realmente reconhecemos em nós o herói. Isto é que é ser resiliente, isto é que é encontrar a nossa resiliência. É vocês E o herói não enfrenta sozinho assumirem as que são os coisas. heróis da vossa vida. Ok? Portanto, é Ai, por tão aí. lindo. Mais Bom alguma coisa? jantar, meninas, agora. E um beijinho. Beijinhos! Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijinhos. Obrigada.